Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dani mais uma vez e a aula de hoje vai ser muito massa. Eu estava muito ansioso para gravar esse vídeo, essa aula, né? Porque esse assunto, eu na hora que eu estava procurando por um assunto, né, para dar uma aula, eu parei para pensar assim, o que é que eu precisava mais saber quando eu estava começando a montar pedais, né, lá no início. E eu parei para refletir e percebi que uma das coisas que me fez errar muito em montagem de pedais no início é que eu simplesmente não entendia direito como é que funcionava o pedal. E foi por isso que eu decidi fazer essa aula. E o título dessa aula é Como Funciona um Pedal de Guitarra ou um Pedal de Efeito, né? Seja lá como você chama. Já vi muita gente chamar pedal de efeito, pedal de guitarra e até unidade de efeito, tem muita gente que chama assim, né? Mas enfim, a gente sabe do que a gente está falando. A gente está falando daquele pedal de guitarra que vai produzir um efeito quando ele é acionado. E quando eu decidi preparar essa aula, eu fui para pesquisar na internet, né? Na época que lá atrás, quando eu comecei a montar pedal, eu vi que não tinha nenhum conteúdo na internet que ensinasse isso, né? Como funciona o pedal de efeito. E eu decidi pesquisar agora e percebi que realmente ainda não tem, pelo menos nas minhas pesquisas, né? Pesquisei aqui no Brasil, pesquisei em sites da gringa e não encontrei nada que explicasse assim com clareza como funcionava ali dentro, internamente, as partes, né, os elementos dos pedais de efeito. E é uma pena que ainda não existe, né, conteúdo nesse sentido, e é por isso que eu fiquei muito motivado a fazer esse vídeo também, desse assunto, porque eu creio que a partir de agora nós vamos dar um passo aí bem grande na montagem dos pedais, né? Eu acredito que qualquer pessoa pode sim conseguir montar seu pedal, desde que ela queira, que ela saiba, que ela tenha a informação certa e organizada, né? E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você nessa caminhada. Então vamos lá. Eu decidi fazer um alinhamento aqui, né, com vocês, para que você não entre nessa aula, assista a aula todinha achando que vai ver uma coisa e é outra, né? Então, sobre o que vai ser essa aula, né? Essa aula vai ser como funciona um pedal em uma visão macroscópica, né? Uma visão macro, uma visão geral, por cima. Nós não vamos ver, né, sobre o que não é essa aula. Essa aula não vai ser sobre um circuito de um efeito específico. Nós não vamos pegar ali um circuito de distorção e analisar cada parte, cada módulo do circuito da distorção, não. A gente vai ver uma visão macroscópica. Isso a gente vai fazer em outros vídeos futuramente, mas eu acredito que antes de partir para esse momento de mais detalhes dos pedais, a gente precisa gravar, precisa entender direito como que funciona em uma visão mais geral, né? Então, tá aí o alinhamento feito, né? Não vai ser uma aula sobre um efeito específico, mas sim sobre um pedal em geral. E o que é um pedal, né? Muitas vezes eu errei porque eu achava que sabia como funcionava um pedal, mas eu descobri que eu errava porque eu achava que sabia, mas na prática eu não tinha detalhes de como que funcionava internamente um pedal, né? Então, vamos lá definir aqui o que é um pedal. Na minha concepção, né, eu procurei fazer uma definição aqui, da definição by Daniel, né? Você não vai ver essa definição na internet, né? Quer dizer, né, a internet é muito grande, então pode ser que sim, alguém tenha uma definição muito parecida com a minha. Mas vamos lá, o que foi que eu pensei para definir o que era um pedal? Um pedal é um sistema de áudio que, quando acionado, produz um efeito sonoro ao alterar o sinal de entrada, seja copiando, mudando sua forma ou dando mais intensidade.
calma, muita calma, né? Provavelmente você escutou essa frase aqui pela primeira vez e não entendeu direito, né? Gerou ali um pouco de confusão, mas tem calma que a gente vai entrar aí em cada parte dessa frase, em cada parte dessa definição, e eu vou lhe explicar bem direitinho, você vai entender. Então deixa eu dar uma lida aqui geral. O que é um pedal? Para mim, na minha definição, o pedal é um sistema de áudio que, quando acionado, produz um efeito sonoro ao alterar o sinal de entrada, seja copiando, mudando sua forma ou dando mais intensidade. Né? Então, para a gente entender melhor, a gente pode dividir aqui essa frase em várias partes. Né? Primeiro, o que é um sistema de áudio. Né? Vou até destacar aqui, sistema de áudio. O que é um sistema de áudio? Então, vamos primeiro entender o que é um sistema. Um sistema, né? Um sistema é um conjunto de elementos ou coisas interdependentes que unidas formam um todo. Ou seja, um sistema é qualquer coisa. A gente ouve muito falar sobre sistema, né? No colégio, tá? Um sistema. Mas o que é exatamente sistema? Sistema é um conjunto de coisas. Sei lá, se eu pegar aqui uma tampa, né? Uma tampa é uma coisa, né? Se eu pegar aqui a tinta que tem aqui dentro desse pincel é outra coisa. Essa cápsula aqui do pincel é outra coisa também. Então são elementos interdependentes, ou seja, a tampa não depende do frasco, que não depende da tinta. São coisas diferentes que unidas formam um todo. Isso aqui unido forma um sistema, ou seja, isso aqui é um sistema. Um pincel ou uma caneta, ela é um sistema. Por exemplo, uma caneta como essa, né, parecido com um pincel que eu acabei de falar, é um sistema. Ou seja, ela tem várias coisas, né, tem uma bolinha aqui, tem um tubo aqui com a tinta dentro, tem outro tubo por fora, tem essa partezinha, tampinha aqui da caneta, né, e tudo isso forma uma caneta. Nós temos elementos diferentes, né, interdependentes, eles não dependem entre si, mas para formar um todo, eles unidos formam um todo, e por isso que é um sistema. Então, um sistema, mais uma vez, é um conjunto de elementos interdependentes que unidos formam um todo. Sistema de áudio é um sistema que unido vai trabalhar com sinal de áudio. Né? Então, nosso pedal é um sistema de áudio que, quando a gente aciona ele, ou seja, quando a gente aperta lá ele, né, ele produz um efeito sonoro, alterando o sinal de entrada que ele vai receber da guitarra, ele recebe o sinal da guitarra, a gente aciona ele, aí ele altera esse sinal. Altera de que forma? Ele pode ser copiando, por exemplo, um delay, né? Ele pode mudar totalmente a sua forma, por exemplo, uma distorção, ou dar mais intensidade, né? Um pedal de boost, por exemplo, um pedal de volume, ele modifica a intensidade da onda sonora. Então, essa é a definição do que é um pedal. Um sistema de áudio que, acionado, produz um efeito sonoro, que ele muda o sinal de entrada, né? Copiando, mudando ou aumentando, dando intensidade, né? A forma de onda. E o que a gente vai ver nessa aula é sobre os elementos, né? Os elementos que formam esse sistema. Quais são os elementos que formam o sistema? Esses elementos que são interdependentes, mas que unidos formam um todo, formando assim o pedal. Né? Antes de iniciar o conteúdo propriamente em si, eu queria contar para você a história de um maratonista japonês que ele surpreendeu o mundo todo porque ele era um maratonista amador, não era aqueles caras profissionais que viviam ali de maratona e tal. Mas um certo dia o mundo todo se surpreendeu porque um maratonista japonês amador, ele venceu a maratona de Tóquio e a maratona na Itália, né? Ou seja, se ele tivesse vencido apenas uma maratona, né, ou seja, são 42 quilômetros, poderia até ser uma coincidência, mas ele vencer duas maratonas a nível mundial, ele surpreendeu o mundo todo, né? E as pessoas ficaram, os jornalistas, né, indagaram a ele e perguntaram como que ele tinha feito para conseguir
o que ele tinha feito para conseguir isso, né? Para ganhar de pessoas profissionais que viviam de correr maratonas. E ele falou que a estratégia dele era a seguinte: a maratona ela tem 42 quilômetros, né? E ele disse que quando ele pensava nos 42 quilômetros, toda vez ele nunca, quando ele corria pensando nos 42 quilômetros, ele não conseguia terminar, ou ele não conseguia aquele tempo desejado que ele queria. Até que um dia ele teve a ideia de dividir, né, todo o percurso, os 42 quilômetros, ele dividiu em 8 partes de mais ou menos 5 quilômetros, né? E em vez dele pensar em uma corrida de 42 quilômetros, ele apenas pensava nos próximos 5 quilômetros. E aí ele corria, dava o máximo dele para aqueles 5 quilômetros, e quando chegava lá, ele pensava assim: será que eu consigo mais 5 quilômetros? E aí ele dizia para ele mesmo: sim, eu consigo. Então ele é como se ele estivesse iniciando uma nova corrida de 5 quilômetros. Ou seja, o segredo daquele cara era repartir o todo em várias partes pequenas para que ele conseguisse ali o objetivo final. E foi bem sucedido, né? E por que será que eu estou te falando essa história, né? Não é em vão. É que é o seguinte: quando eu iniciei, né, essa jornada de montar pedais, eu me deparei com uma confusão mental por ter muitas informações. E quando a gente tem muita informação, quando a gente pensa em algo muito difícil de entender, é natural que a gente fique paralisado. E aí, em vez da gente ter o nosso resultado, a gente fica parado e acaba não fazendo, acaba desistindo, porque a gente está confuso e a nossa mente ela não gosta de confusão. A nossa mente ela está o tempo todo tentando poupar energia, né? Então, se ela tem confusão, ela prefere voltar ali para a zona de conforto dela, que é o lugar onde ela entende as coisas. Ela sempre procura ir para onde ela está entendendo. Então, eu percebi, né, que essa confusão de pensar assim: preciso montar um pedal. E aí vinha na minha mente logo tudo o que era um pedal, né? E eu lembro que o ponto de partida, né, o ponto que me fez mudar do estágio de procrastinação, de não fazer meu pedal, para o estágio de montar meu pedal, foi quando eu tive clareza, né? Eu decidi ter clareza e dividir o pedal em várias partes, né? Dividir em várias partes. Eu preciso entender primeiro isso, primeiro essa parte, depois essa parte. Mas para isso eu preciso saber quais partes eram essas, né? E é por isso que nessa aula eu decidi mostrar para você quais são as partes ali internas de um pedal. Então, para explicar para vocês como funciona o pedal, eu decidi dividir em vários blocos, né, ou várias partes dentro de um pedal. E a partir de agora, eu vou exatamente mostrar para vocês cada parte, como funciona cada parte e o que cada parte é responsável por fazer ali dentro do nosso pedal, né? Então, deixa eu anotar aqui: partes ou blocos de um pedal. Lembrando que isso aqui é uma visão macro. Não é uma visão macro, né? É olhar por cima e não olhar ali com o microscópio cada partezinha do nosso pedal. E o que eu pensei foi o seguinte: eu vou mudar aqui para a nossa câmera com o quadro, porque fica melhor. E vamos pensar aqui, né, em como funciona. A gente já sabe aqui o que é um pedal, né, o que é que ele tem que fazer. E baseado nisso, a gente vai trabalhando junto aqui em todas as partes ou os blocos de um pedal, né? Então a primeira coisa, né, quando a gente está aqui a nossa guitarra, ela emite um sinal. A primeira coisa que a gente precisa, primeiro bloco do pedal, né, que a gente precisa entender é o bloco da entrada. Por quê? Porque a gente tem a nossa guitarra aqui, né, e ela ao vibrar as cordas, né, em cima aqui dos captadores, ele transforma, né, a vibração das cordas em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é captado, né, pelo cabo aqui no jack, né? Então ele é captado aqui no jack e é transmitido através de um cabo, né? Transmitido através de um cabo. Então a gente tem aqui, ó, a ponta do cabo. Eu trouxe aqui para você ver. A gente tem a ponta do cabo, que é onde vai ser... É o cabo que transmite o sinal, né? Então, nesses contatos aqui, é por onde vem o sinal. Esse contato do meio aqui é o contato de terra, ou ground, né?
e esse contato da ponta, né, é o positivo, né, por onde vem o sinal realmente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é da entrada, né? Então, o nosso cabo vem aqui, vamos fazer de conta que esse quadro aqui é um pedal, né? E a gente tem o bloco de entrada do pedal. O primeiro bloco é o bloco de entrada do pedal, né? Depois disso, o sinal ele é passado por um bloco que se chama o bloco de processamento. Processamento. Certo? Depois desse processamento, ou seja, é aqui onde vai alterar o efeito, alterar o sinal, né? Ou copiando, ou alterando a sua forma totalmente, ou apenas dando intensidade, né? Depois disso, ele vai para o bloco de saída, chamado de out, que também é transmitido, né? O sinal ele é transformado, e depois transmitido através de um cabo, né? Ponto do cabo aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui o sinal que vem da guitarra, transmitido através do cabo, ele entra dentro do pedal, passa para um bloco de processamento, né? Eu chamei isso aqui de bloco de processamento, é onde vai alterar, vai tratar o sinal, né? Vai alterar o sinal e depois vai ser transmitido para a saída. Mas a gente já passou aqui por 3 blocos, né? Porém, isso aqui a gente sabe que está incompleto. Por quê? Porque a gente precisa escolher, do jeito que ele está aqui, o sinal ele entra, é processado e sai. E se eu não quiser que por algum motivo, se eu não quiser que o meu sinal passe pelo processamento naquele momento, se eu quiser deixar ele aqui, eu quero escolher o momento que eu uso o processamento, né? Dessa forma que está feito aqui, eu não consigo fazer isso. Então, para isso, eu vou precisar adicionar aqui um outro bloco, que é o bloco de seleção. Bloco de seleção. Então, está aqui. Bloco de seleção. O que esse bloco vai fazer? O sinal vem aqui para esse bloco, né? E esse bloco vai decidir se o meu sinal vai para a placa ou se o meu sinal vai passar direto para a minha saída. Ou seja, a gente tem aqui 2 caminhos agora. Quando eu seleciono esse bloco para passar pelo processamento, ele vai alterar o sinal. E quando eu selecionar para que o meu sinal não passe pelo processamento, ou seja, eu quero que ele apenas vá para a saída, eu seleciono a segunda posição e aí o meu sinal ele passa do jeito que ele vem para a guitarra sem sofrer alteração alguma, certo? Ainda está faltando alguma coisa, né? A gente precisa energizar esse sistema. Esse bloco de processamento aqui, ele só funciona com energia elétrica mesmo. E para isso, a gente precisa trazer energia para dentro do nosso pedal para que o processamento possa funcionar. E aí vem o nosso 1, 2, 3, 4, nosso quinto bloco, que é o bloco de como foi que eu chamei aqui? Alimentação. Bloco de alimentação. Vou só colocar assim. Esse bloco, ele vem, quando ele for conectado, ele vem para cá, ele vai alimentar o processamento com energia, né? É o bloco de alimentação. Ou seja, eu preciso pegar, aqui tem o cabo de alimentação de uma fonte, né? Que vem para ele. Esse bloco, ele é responsável por alimentar o nosso processamento do pedal. Da forma como está feito aqui, o meu processamento ele não tem controle. Eu apenas passo o meu sinal, eu tenho uma alimentação, eu alimento o meu processo, eu seleciono aqui o meu pedal, mas ele não tem nenhum controle. Eu não posso controlar um volume, eu não posso controlar aqui a quantidade de modificação da forma de onda.
né? E para isso, eu preciso adicionar mais um bloco aqui no meu pedal, que é o bloco de controles. É o bloco de controles. E aí, o bloco de controles, ele vai se comunicar com o processamento e o controle, né, como o próprio nome já diz, vai controlar o nível de processamento que eu vou fazer no sinal. Ou nem que seja só o volume, ou seja, a quantidade de modificação que eu tenho no sinal. Certo? Por último, né, o último bloco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo bloco, sétimo e último bloco, é o bloco que me mostra se o meu pedal está ligado ou não. Né? Esse bloco ele já não tem muito a ver com o efeito, ele é apenas uma sinalização de que o efeito está ligado ou não, o pedal está ligado ou não. Então, o sétimo bloco é o bloco de sinalização. Então, é o bloco de sinalização que ele recebe o sinal do processamento. Quando o sinal for ligado, né, ou seja, eu selecionei aqui no bloco de seleção, selecionei que o meu sinal ia passar pelo processamento, ele manda um sinal para o bloco de sinalização e aí ele mostra que o meu pedal está aceso. Né? E em termos de hardware, né, na prática, o que é cada um desses blocos? Né? Aí é o que eu vou mostrar para você. O meu sinal, ele precisa, esse sinal aqui que vem da guitarra, né, por esse cabo elétrico, ele precisa de um conector, alguma coisa que capte o sinal dele. E isso é feito através de jacks. Né? Tá aqui o jack, né, que são os conectores são os conectores que vão ali capturar o sinal que vem da guitarra, aqui no caso da entrada, né? E no caso da saída também. É o que vai mandar, vai pegar o sinal do processamento e transmitir ali para o alto-falante. Então, esse bloco de entrada é o bloco do jack. Né? O hardware que faz essa função são os jacks. Certo? Nesse caso, é um jack P10. Né? Esse bloco aqui de seleção, ele em hardware é uma chave, né? Na maioria dos pedais, uma chave DP-DT ou uma chave 3PDT, né? Ou seja, como é que é basicamente, né? Essa chave, ela basicamente seleciona para um lado, quando acionada. Se eu clicar aqui, ela muda a posição da chave para um lado. Se eu clicar nela de novo, ela muda a posição da chave para o outro lado. Em outro vídeo a gente vai falar com mais detalhes sobre ela. Mas é uma chave DP-DT ou 3PDT que vai fazer esse bloco de seleção. Então, a maioria dos pedais possuem chaves, né? Jacks, chaves. E aqui, o que significa isso aqui? Né? Isso aqui é o famoso bypass. Né? O famoso bypass. Por quê? Quando eu seleciono a chave para ir para esse lado, ele aciona o pedal e o pedal funciona, né, como um pedal, modificando o efeito. E quando eu aciono aqui o bypass, né, ele passa o sinal diretamente para a saída, sem passar por nenhum processamento. Esse outro bloco do processamento é onde vai estar, vamos dizer assim, o coração ou o cérebro, né, do nosso pedal, que é a placa, né, que tem os componentes, tal, capacitores, todos os componentes, o circuito elétrico que vai fazer, que é responsável pela modificação do sinal. Então aqui nós temos a placa ou circuito, né? Vou botar aqui, ou circuito. Porque existem pedais que não utilizam placas, né? Que são os componentes soldados diretamente nos componentes, né? O bloco de alimentação, né? Ele é bem parecido com o bloco aqui de entrada do jack, só que, ou seja, um conector, só que em vez de ele pegar o sinal da entrada da guitarra, ele vai pegar o sinal que vem da fonte, né? Então eu conecto aqui, é um jack também, vou mostrar para você aqui, dessa vez é um jack P4, né? Que vai receber o sinal
de alimentação, né, de energia. Então eu vou botar aqui, é o jack P4. No bloco de controles, o que vai fazer o controle, né, o hardware que vai nos dar acesso a isso, são os potenciômetros e as chaves, né, ou as chaves, que podem selecionar aqui o timbre que eu quero, alguma modificação, pode modificar aqui o efeito, pode modificar o volume também, os potenciômetros, né. E no bloco de sinalização, por último, né, o último bloco, já estamos acabando, é um LED que vai fazer aí a sinalização do nosso pedal, se o nosso pedal está ligado ou não. Então essas são as partes basicamente, né? Eu estou realmente muito orgulhoso por essa aula, porque eu não encontrei na internet nenhuma aula que mostrasse com tanta clareza, assim, eu me esforcei bastante para mostrar para vocês como que funciona internamente do nosso pedal. E resumindo aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Ou seja, dentro de um pedal existem 7 blocos. Claro que o que eu estou falando aqui é de um pedal em geral, né? Estamos falando em geral. Claro que existem pedais que não vão ter bloco de controle, ou não sei, a seleção ele não faça por chave, ou faça por um sensor talvez, ou por alguma outra coisa. Mas, enfim, isso aqui como eu falei, é uma visão geral dos pedais, de como funcionam, quais são cada as partes, cada os blocos, e quais são, deu para mostrar para você o que é basicamente o que é que tem, qual o hardware, né, que representa cada um desses blocos. Então, com certeza você vai ver alguma coisa diferente por aí, mas com isso aqui já é um grande começo, um grande passo no entendimento para você começar a montar seus próprios pedais. Então, essa foi a aula de hoje, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para você com clareza todos esses pontos e nos vemos na próxima aula. Valeu!